Olá, hoje eu vou entrevistar o Antônio Carlos Navarro, ele é de São José do Rio Preto. Ele vai falar, a entrevista aqui vai ser sobre a parábola da Trabalhadores da Vinha, que é o Trabalhadores das Últimas Horas, da Última Hora. Ele é um dos dirigentes, colaboradores do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, e ele também colabora com a Rede Amigo Espírita. É um prazer estar aqui hoje com você. Eu agradeço, e logo após ele vai dar uma palestra sobre esse mesmo tema e eu vou jogar no YouTube depois. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em Barretos uma vez mais, no nosso lar, atendendo um convite que nos honra muito, uma data tão festiva, e para aprender. O Evangelho de Jesus, doutrina espírita, é um eterno aprendizado. Exatamente. Somos gratos pela oportunidade. Eu que agradeço toda a disponibilidade, toda a colaboração. Antônio, qual é o significado da vinha nessa parábola? Nós poderíamos considerar, a partir da definição da parábola, em se tratando reino de Deus, Jesus propõe que se compare o reino de Deus com uma vinha. Ora, o reino de Deus é toda a criação. Poderíamos considerar o reino de Deus como toda a criação, seja material, seja invisível, o mundo espiritual. Então, vinha é o nosso campo de vivência, estejamos no mundo dos espíritos ou estejamos no mundo material, com a necessidade de cuidar da vinha para que ela, além dos cuidados, a gente a faça produzir. Então, nós estamos aqui na Terra numa tentativa de produzir um progresso nosso, evidentemente num contato social com o próximo, para que a gente possa progredir enquanto espíritos, visando, segundo nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, a nossa perfeição espiritual. Entendi. O proprietário quem que é o proprietário assim, dessa parábola? Que é o proprietário que sai atrás dos trabalhadores, colhendo os trabalhadores para trabalhar na vinha e tal, que chama eles em cada uma numa hora. Quem que seria ele? No nosso entendimento, o proprietário é Deus, Criador de todas as coisas. Como Deus, na sua infinita misericórdia e na sua inteligência suprema, compreende naturalmente a dificuldade de desenvolvimento dos seus filhos, por conta do próprio entendimento dos seus filhos, como Deus percebe com muita facilidade, é evidente, que cada um de nós impõe uma velocidade toda pessoal no progresso, no trabalho, Deus vai chamando pelas circunstâncias, pelo trabalho da sua providência divina, Ele vai chamando, à medida em que nós amadurecemos, Ele vai chamando-nos a produzir cada vez mais em função não só do nosso próprio progresso, repetindo o que dissemos, mas em função do progresso como um todo. Porque nós não podemos focar só no nosso progresso individual. Nós precisamos, porque isso é relacionado ao amor, à proposta de Jesus, nós precisamos focar no progresso do próximo também. Ajudando sempre o outro, né? Sempre. Os trabalhadores que estavam parados, quem são esses trabalhadores que estavam parados, só que eles estavam dispostos a trabalhar? Existe naturalmente em nós um ânimo para o trabalho, existe naturalmente em nós, à medida em que a gente vai amadurecendo, uma tendência a despertar a nossa consciência, e a gente chega às vezes até ficar insatisfeito com a situação que a gente está, muito embora a nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção não consiga ainda avaliar as coisas. Então a gente fica naquele estágio, então eu quero fazer alguma coisa, mas fazer o quê? Então nós ficamos ali meio que, entre aspas, num compasso de espera, aguardando um convite mais direto para chegar. E posso falar pessoalmente, com experiência pessoal, não somos espíritas de berço, e por volta dos 26 para 27 anos, um amigo de longa data nos convidou para adentrarmos o meio espírita, objetivamente, já trabalhando na fundação de um centro espírita. Nossa, que fantástico. Então esse foi um convite que não chegou na primeira hora para mim,
nem nesta e nem em outras reencarnações, mas eu tinha, pedindo licença para falar da minha vida pessoal, fica à vontade. Eu tinha uma ânsia, vamos dizer assim, de fazer algo, porque eu não estava satisfeito com a minha própria vida. E aí chegou um convite, que eu posso entender, veio do Senhor da vida, através de um colega, mas eu fiquei pensando, esse rapaz me conhece há tantos anos, porque só agora ele me chamou? Porque só agora eu estava pronto para começar um trabalho numa determinada área, muito embora a vinha também precisa ser considerada não só como um trabalho esse que a gente tem na casa espírita, na assistência como voluntário, porque a gente precisa produzir dentro de nossas casas, precisamos produzir dentro dos nossos trabalhos profissionais, do nosso ambiente de trabalho profissional, na vida como um todo. Mas quando a gente se coloca numa posição de querer algo já melhor, de fazer algo melhor do que a gente está acostumado, são aqueles trabalhadores que estão parados, aguardando o convite. Não é na nossa interpretação, sim. Né? Essa questão assim do trabalho, que tanto fala nessa parábola, é aquilo que você já citou, e se você concordar, é aquele trabalho de ajudar o próximo, de divulgação da doutrina, de dar ouvido àquela pessoa que necessita, de talvez fazer um trabalho de alimento, doação de alimentos, ajudar a família. Isso tudo faz parte desse trabalho, né? Faz. Nós sabemos hoje que a quantidade de entidades voltada para beneficiar a natureza humana, a dignidade humana, para dar vamos dizer assim, um upgrade à dignidade humana, ajudando nossos irmãos menos favorecidos materialmente, nunca estivemos tão ricos disso no mundo todo. Isso é um fato. Mas nós não podemos nos esquecer que a seara pode ser representada também pelos trabalhadores anônimos da ciência, que vão produzir algo de positivo para nós usufruirmos. Nós não podemos esquecer que a vinha também são os professores, fazem parte da vinha, que vão educar, formar intelectualmente novos seres humanos na Terra. Então a vinha é muito ampla. É muito ampla. Nós já precisamos, naturalmente, por conta de termos acesso a muito mais informações, nós precisamos partir para o voluntariado. Porque nós sabemos da inércia dos governos, da dificuldade que os governos têm de solucionar os problemas sociais. E entendemos que o governo por si só, por mais esforços e boa vontade que tenha, não vai conseguir fazê-lo. Não chega a todos, pelo nível de detalhe e pelo tamanho da malha social. Quem vai socorrer o governo, quem deverá socorrer o governo, e fora partidarismo político, serão aqueles trabalhadores de boa vontade, aqueles que chegarem para fazer algo além do que compete em função da própria posição social, fazer um pouco mais, fazer além. Aquela pessoa que consegue chegar naquela família que tem aquela carência X de algum remédio ou de algum alimento, né? Sim. Bom, para terminar, por que o proprietário, segundo essa parábola aqui, pagou todos o mesmo valor? Essa questão é muito interessante. A gente precisa analisar ainda no contexto da última hora. Assim como os seres humanos, os espíritos evoluem, chega um instante que o mundo onde estão uma determinada quantidade de espíritos, no caso agora nossa Terra, também passa por processos de, vamos dizer assim, de mudança, no que diz respeito à qualidade dos espíritos que aqui estão. Todos nós experimentamos agora um momento de transição, e a doutrina espírita nos explica que nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. Ora, vivendo os últimos instantes do mundo de expiação e prova, nós estamos vivendo a última hora desse mundo. Se nós pegarmos essa última hora para aproveitarmos, nós teremos condições de permanecer no mundo de regeneração. Entendi. Haroldo Dutra Dias, o grande, o espetacular pensador, trabalhador incansável da doutrina, Haroldo Dutra Dias, na sua tradução fenomenal do Novo Testamento, ele traz uma tradução muito interessante, que vai frontalmente ao pensamento comum.
ele diz que os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, serão últimos. Não tem o artigo definido os. Certo. Então não é os últimos serão os primeiros. Primeiro e o último serão iguais. Últimos e primeiros serão iguais. Vão se igualar. Por quê? Porque se eu adquirir a consistência espiritual, a característica necessária espiritual, a qualidade espiritual para o mundo de regeneração, não importa se eu consegui isso 1000 anos atrás ou se eu consegui na última hora, na primeira ou na última hora. O prêmio é igual para todo mundo. Lembrando também que a gente tem agora, né, depois de passados primeira revelação, segunda revelação e essa agora que é a terceira, né, nós temos toda essa bagagem de estudos que a gente pode aproveitar, tá tudo ali, né, tem todos os ensinos, essa quantidade de livros que a gente está tendo hoje em dia, né? Chico Xavier, Haroldo Dutra Dias, sim. Basta estudar, o difícil é colocar em prática. Mas você colocou uma coisa que é muito interessante, nós precisamos pensar nisso. Veja bem, a dificuldade de quem chegou há 2000 anos atrás era muito maior que a nossa. Exatamente. Na sua benevolência infinita, no seu amor infinito, Deus está dando cada vez mais coisas para que nós possamos acordar. Consequentemente, mais responsabilidade. Exatamente. Tá certo? Então, de qualquer forma, você vê a solicitude divina, a providência divina, em aumentar as possibilidades para que você acorde, para que eu acorde, e tenha mecanismo para fazer mais em menos tempo. Fantástico, exatamente. Então a questão é essa, a bondade divina, ou como diz Jesus, a bondade divina trabalha para que um arrependa. E a alegria no céu é por um que se arrepende do que 99 que não precisa. Porque o trabalho de Deus e do Senhor Jesus, que o representa junto de nós, é recuperar os atrasados. Exatamente. Lembrando a Haroldo Dutra Dias, né? Numa das palestras que ele fez, ele é fantástico, eu admiro o trabalho dele. Aí ele falou assim, Jesus veio, né? Isso segundo os próprios textos, né? Veio para os doentes, não veio para os sãos, né? Sim, os sãos não precisam. Não precisam. Não precisam. Quem precisa de médico é doente. É doente. Somos então, todos nós, né? E a providência divina está trabalhando cada vez mais na equipagem da UTI, que nós estamos visitando agora, para ver se a gente se recupera para fazer parte do mundo de regeneração. Exatamente. Em benefício de todos nós que aqui estamos com essas oportunidades nas mãos. Ó, eu conversei com o Antônio Carlos Navarro, foi um prazer, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, e aí logo mais, depois dessa entrevistinha aqui, eu vou passar, entrevistinha pode dizer, né, porque é curta, mas foi excelente. Muito obrigado. A gente vai colocar a palestra dele então, sobre esse mesmo tema. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos a bênção da oportunidade, aos queridos amigos que estão nos assistindo, muitíssimo obrigado, e convidamos a todos a somar esforços para mudarmos o mundo. Somos nós que vamos mudar o mundo. O Senhor Jesus está fazendo a parte dele, mas os trabalhadores da última hora precisam fazer também a sua. Exatamente. Obrigado.